Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que já entraram aqui conosco. Meu nome é Fernando Zampieri, sou intensivista do Vila Nova. Eu tenho o prazer de estar com o Thiago Romano, que é coordenador da UTI. E hoje, na nossa reunião mensal aí, científica da UTI, é um prazer receber o Dr. Adriano Pereira, falar um pouquinho sobre telemedicina e tele-UTI para nós. O Dr. Adriano, ele é médico intensivista, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo. Ele tem pós-doutorado pela Universidade de Berna e pela Universidade Livre de Bruxelas. Ele é consultor de Analytics na área de Big Data e é coordenador do serviço de tele-UTI do Hospital Israelita Albert Einstein e um dos responsáveis pelo estudo Telescope, que é um estudo de tele-UTI do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, o Adriano é uma referência na área para nós aqui, e esse é um tema que ganhou bastante tração nos últimos anos, especialmente com a pandemia, acho que ganhou mais tração ainda, mas é um assunto quente, e a ideia é que a gente possa descobrir um pouquinho do que o Adriano tem para dizer sobre tele-UTI. E depois a gente tem um tempo para discutir depois. Então, muito obrigado, Adriana, por ter aceito. Obrigado por estar aqui conosco. Valeu. Prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Zampieri, pelas palavras. Obrigado, Thiago. Dizer que é muito mais amizade do que sinceridade, mas tudo bem. E eu vou compartilhar com vocês aqui sem mais delongas, mas agradecer essa oportunidade. É um bate-papo, né, informal sobre pouco da nossa trajetória e ter se interessado um pouco pelo assunto nos últimos anos, né, um pouco da vivência. Então, uma troca de experiências aqui. Obrigado pela oportunidade da gente falar, a gente falar sobre esse assunto. Deixa eu ver se... Opa, acho que agora foi. Estão vendo minha tela? Tá ótimo. Eu não sei como é que é a dinâmica, mas da minha parte, fiquem à vontade se quiserem fazer manifestações ao longo ou no final. Não sei, eu sigo a dinâmica de vocês, mas da minha parte... Normalmente, se o pessoal quiser, pode ir colocando dúvidas ou perguntas no chat, né? Tá. E a gente faz no final alguma coisa. Se tiver algo muito premente, a gente interrompe ao longo da jornada aqui. Obrigado. Tá bom. Não estou vendo vocês, qualquer coisa vocês me sinalizam. Estou no modo apresentação aqui. Bom, vamos lá. Então, a ideia é falar... a sugestão da organização foi falar um pouco, né, do embasamento, de onde vem, o que existe de fato, principalmente do ponto de vista científico, né, e algumas perspectivas em relação ao uso dessa ferramenta no ambiente de UTI. Né. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Bom, então eu separei esses 6 tópicos aqui, deixa eu só para controlar o tempo aqui. Vamos falar de alguns aspectos históricos, né, só para contextualizar. Vamos falar da real necessidade, se a gente precisa disso ou não, né? Qual é a evidência? Acho que o principal, né, o que já foi, onde já foi testado, em quais cenários, né, qual é o nível de evidência disponível para o uso dessa ferramenta, lembrando que isso é meio, né, não é fim. Barreiras para a implementação, né, alguns aspectos relacionados aos recursos humanos, né, ao papel do intensivista, a atuação do intensivista, né, nessa modalidade, né, de atenção, se basta ser intensivista ou não, algumas reflexões só. E, por fim, a questão um pouquinho, né, da tele-UTI do Einstein, né, e os estudos que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos.
ponto de vista de aspectos históricos, né, a telemedicina completou, na verdade já não são 100 anos, a publicação é de 2006, né, quase 120 anos de história, né, reconhece como a primeira experiência com telemedicina os experimentos da Eindhoven, né, lá com relação à criação do ECG, né, o antigo galvanômetro de cordas, né, foi uma transmissão que foi feita, o equipamento, esse trambolho, né, desse tamanho, num laboratório que ficava a alguns quilômetros, né, do hospital, uma transmissão que foi feita em 1906, é o primeiro registro, né, está aqui a referência, o primeiro registro reconhecido, mas a primeira experiência mais cara de tele-UTI mesmo foi uma experiência do Massachusetts General Hospital, né, usando, na época, obviamente, não tinha internet, um circuito fechado de TV, né, no Logan International Airport. Em 74, era uma questão de aspectos de saúde relacionados a viajantes, né, e aí um relato de um atendimento de um certo número de casos, né, com um profissional remoto, né, em 74, mas a primeira experiência com UTI, propriamente dito, o primeiro registro publicado em 77, essa publicação aí do Brandy, né, um registro também, obviamente, usando circuito fechado de TV, mas muito interessante um extrato, né, dessa publicação, onde eles traziam, né, que a hipótese naquela época era de que a medicina praticada, né, à distância, usando telecomunicação, poderia resolver alguns problemas relacionados à escassez e à má distribuição, né, de especialistas em medicina intensiva. Então, já na década, né, no final da década de 70, uma reflexão que guarda relação com um pouco da realidade que a gente vive hoje. Mas só 20 anos depois, né, em 96, só para fazer um paralelo, que a primeira legislação mesmo surgiu de telemedicina, aí telemedicina sensu lato, né, na Califórnia. Nos Estados Unidos a gente vai retornar nesse aspecto, né, de aspectos legais um pouco mais à frente, quando a gente for falar de barreiras e desafios, né. Bom, em relação à necessidade, qual é a real necessidade? Acho que basicamente a palavra que resume são as disparidades encontradas, né? Se a gente olhar sob uma perspectiva mais ampla da transição demográfica, da transição epidemiológica, né? Então existe um envelhecimento da população, uma tendência, né, observada de maior necessidade de uma demanda de leitos de cuidado intensivo ao longo do tempo. E se a gente for olhar a realidade do Brasil, essa estimativa, são números da AMIB, né? A distribuição de profissionais por região, acredita-se que o número necessário, a gente sabe, né, da realidade que a gente vive no Brasil, né, da dificuldade de ter profissionais especializados em medicina intensiva, a realidade da maioria das UTIs, onde são profissionais com especialização em outras áreas, ou muitas vezes no interior do Brasil sem nenhuma especialização, dificuldade de conseguir, né, profissionais intensivistas para liderar as equipes, para coordenar as equipes. É muito comum no interior a gente ver a questão do profissional que assina pela UTI, né, não assina pela UTI, assina 5 UTIs, não mora na cidade. As estimativas da AMIB dão conta de que existe um déficit de cerca de 30 mil profissionais, ou seja, existem só 25% dos profissionais que seriam necessários para atender nos leitos que estão abertos atualmente no Brasil. É uma estimativa de 2020 aqui, né? E aí, falando de necessidade, a gente pode olhar sobre um outro aspecto, né? A aplicação do Ranzani, que está conosco, inclusive, parceiraço nosso aí nos estudos de tele-UTI, né? A publicação do Lancet. Acho que ainda é a maior coorte, né, de Covid, né, publicada. Então, comparações, né, dentro do Brasil, por exemplo, vendo taxas de mortalidade, né, na região norte, em torno de 80%, né, na região sudeste 50%, ou comparações internacionais, né, mostrando que a mortalidade de pacientes entubados no Brasil chega aos 80%, né, enquanto, por exemplo, em países como a Itália, 50%, e na Alemanha, em torno de 50% também. Dados das UTIs brasileiras, né, mostrando que a mortalidade, a taxa de mortalidade hospitalar de pacientes com Covid, aqui mais especificamente, porque dados mais recentes estão disponíveis da Covid, né, a mortalidade dos hospitais públicos em torno de 52%, 28,9% dos hospitais privados, no Einstein chegando a 14%, né, a mortalidade de pacientes ventilados, né, também 71% dos hospitais públicos, 63% dos hospitais privados, 34% no Einstein. E eu posso dizer, estou no Einstein desde 2005, há 17 anos, que a diferença não é exatamente recursos, né, insumos disponíveis, altamente caros, disponíveis só na instituição, mas muito mais a questão de formação profissional, né, definição de processos, padronização de processos, que talvez seja o que faça a grande diferença na obtenção desses resultados, né? E mesmo acesso à informação, hoje não é, né, na era da informação, isso não é mais algo que possa ser trazido como argumento, né, para explicar essas disparidades.
Bom, se existe um cenário, então, né, de grandes diferenças em termos de resultados, né, ou de eficiência, vamos dizer, a gente for usar o gestonês, né, mas do ponto de vista de resultados, né, de desfechos, em UTIs, existe uma escassez de profissionais, é claro, existe uma discussão, né, editoriais aí que surgiram alguns anos atrás, a história das UTIs sem médico, né, mas existe, claro, acho que uma convicção, um consenso, pelo menos, de que o profissional intensivista não só o profissional médico intensivista, mas os profissionais de enfermagem, fisioterapia, também com treinamento em terapia intensiva, façam a diferença. Então, o que já se conhece do ponto de vista científico? Né? Qual é a evidência que existe na literatura? Bom, assim como muitos temas, né? Acho que eu desconheço qualquer tema que tenha, não tem um crescimento ao longo do tempo, a ciência cresce. Né? As primeiras publicações, na década de 70, né? A gente viu aquela de tele-UTI especificamente no ano de 77, né, mas um crescimento progressivo. Mas eu acho que a observação mais importante em relação ao que tem de publicação é o fato de terem 6 revisões temáticas publicadas, né, e nenhum ensaio clínico randomizado ainda publicado na literatura. Aqui tem um panorama dessas revisões temáticas, né, a primeira delas, do antigo da revista que deu origem ao JAMA, né, da Archives of Internal Medicine, né, então o grupo de Iowa, 2011, né, que foi a primeira publicação, demonstrou uma heterogeneidade grande, eram 11 artigos só na época, né? Depois, logo no ano seguinte, o grupo de Toronto, né, em 2012, sob o argumento de tentar, diante dessa heterogeneidade, avaliar subgrupos em relação à qualidade de evidências, tentaram separar artigos que tinham uma qualidade de evidência maior e outros com qualidade menor, né? E maior ou menor heterogeneidade, obviamente, ainda com menos artigos um pouco, acho que 13, na verdade, na primeira revisão e 11 aqui, obviamente não conseguiram chegar a grandes conclusões, né? Essa subdivisão em categorias de um pequeno número de artigos gerou ainda mais, né? Um aumento na heterogeneidade, então nenhuma conclusão. Logo em 2013, uma revisão sistemática no CHEST, né? E aí trazendo o argumento de que era necessário uma nova revisão sistemática para avaliar aspectos econômicos, né? Então, de custo-efetividade, colocando luz sobre esse aspecto e trazendo questionamentos, principalmente ao modelo que envolve integração de dados, né? Uma outra análise do grupo chinês, aí com um intervalo maior de 5 anos, né? Publicado no Journal of Intensive Care Medicine, com conclusões parecidas, né? Questionando a custo-efetividade, então, desde valores negativos até possivelmente algum impacto em custo-efetividade. Por fim, em 2019, né, as últimas duas, essa em 2019, no Critical Care Medicine, tentando explorar aspectos de mortalidade predita, né, então sem grandes ganhos, ainda sem nenhum RCT, e por fim, essa super interessante no grupo alemão, de novo no Critical Care Medicine, tentando classificar os artigos, né, ainda todos os artigos prospectivos observacionais, sem nenhum ensaio clínico randomizado, tentando classificar os artigos em relação à autoridade ou o grau de autonomia que o médico remoto teria em relação à prescrição. Então, classificando em grupos onde a autoridade era maior e menor, mostrando o potencial impacto positivo na concessão dessa autoridade, né, para o médico remoto. Então, aqui só explorando alguns aspectos, eu pensei a do CHEST especificamente, né, que o argumento para ter mais uma revisão sistemática, né, uma revista grande, era a questão da custo-efetividade. Só 8 estudos foram incluídos, né, baixa qualidade, nenhum RCT, valores aí por leito monitorado girando em torno de 50 a 100 mil dólares, então não é um gasto pequeno, né? E o impacto em custo-efetividade variando de menos 3 mil a mais 5.600 e, obviamente, não recomendando que esse método seja usado de forma universal. E aqui predominando estudos, na verdade, com integração de dados, estudos onde você tem uma infraestrutura de transmissão de dados, né? Uma estrutura remota, né? Uma segunda camada de cuidado remota. Né? Aí pensando a revisão mais recente, né, de 2021, que teve como argumento, incluiu mais estudos, né, 20 estudos, 13 retrospectivos, 4 mistos e 3 apenas prospectivos, nenhum RCT, e ela classificava os estudos em relação a essa autoridade, né, do médico remoto. Então, 10 estudos, 5 no formato onde era só o médico remoto só fazia sugestões, né, e 5 estudos sem nenhuma especificação. E mostrando uma tendência, né, de tanto o impacto em tempo de permanência quanto em mortalidade, a tendência, né, de mortalidade em UTI, mas obviamente a conclusão principal é de que havia necessidade de mais estudos com desenhos paralelos para se sobrepor essa limitação. Então, uma heterogeneidade, né, razoável aqui de 64% e 68%, aqui na análise
sobre a autoridade, né, mostrando que, na verdade, o Forest aqui no final pendendo para o lado da telemedicina com maior autoridade versus o standard of care, né? Esse aqui é o de mortalidade, o outro de tempo de permanência é bastante parecido. Aqui um editorial do Critical Care Medicine em 2021, né? Então o Zampieri falou bem, acho que a pandemia impulsionou como nunca, né? O uso da ferramenta, e especificamente aqui, os grupos que têm maior experiência, né? Dizendo que esses aspectos dos programas de telemedicina, questionando, né, o impacto real em desfechos, e trazendo esse aspecto fundamental, de que os estudos, além de não estarem disponíveis ensaios clínicos randomizados, o fato de que os aspectos, existe uma heterogeneidade muito grande nos modelos, né? Então, os diferentes modelos de tele-UTI que variam, né, desde modalidades assíncronas, onde você faz só questionamentos, até modelos que envolvem não só a presença do médico, o round multidisciplinar, mas, por exemplo, sistema de suporte à decisão baseado em IA. Então, existe uma gama de possibilidades, né? E, de fato, na nossa compreensão, no nosso entendimento baseado na literatura, ainda não existe uma evidência contundente de que modelo, né, de fato, pode ter impacto num cenário como esse, né, que eu tentei demonstrar, escassez de profissionais e disparidades em termos de resultados, né? Bom, em termos de barreira para a implementação, apesar de não existir uma evidência contundente ainda, né, isso tem sido impulsionado mundo afora. Eu gosto sempre de trazer esse relatório da União Europeia, né, do Comissariado da União Europeia, a Price, na verdade, prestando serviço, e mostrando uma série de barreiras para a implementação, assumindo de que aqui a telemedicina como um todo, não só a tele-UTI, né, mas desde barreiras culturais aqui em cima, questões regulatórias, né, são muito prementes, né, muito presentes, por exemplo, na Europa, onde os países são pequenos, né, muito próximos uns dos outros, e você mora num país e recebe assistência no outro. Então, questões que envolvem seguridade social, né, reembolso, aqui embaixo, dificuldades técnicas que hoje, de uma maneira geral, não são as principais, né? Questões de conhecimento, então, discutindo-se aspectos relacionados ao treinamento, se existe necessidade de treinamento específico, questões de financiamento e de mercado, mas, sem sombra de dúvida, os aspectos que mais pesam são as questões culturais, né? As questões relacionais, eu diria, né? Então, a gente costuma dizer que a questão da tele-UTI é muito mais um desafio relacional do que um desafio técnico, tecnológico de qualquer natureza. Um paper bastante interessante do grupo de Pittsburgh, né, um dos grupos que tem mais experiência, do Jeremy Kahn, no Blue Journal 2019, tudo etnográfico, a gente não está muito acostumado, né, com estudos qualitativos, mas uma série de entrevistas, né, e trazendo os domínios relacionados ao sucesso e insucesso. Então, aspectos modificáveis, inclusive, né, relacionados a maior sucesso da implementação da telemedicina, inclusive maior impacto em desfecho, né, quando existe questões de liderança, ou seja, as decisões relacionadas à telemedicina, né, a telemedicina se envolve em aspectos da liderança local, então participa de processos relacionados ao gestionamento de conflitos, né, estabelece vínculos de fato, né, com as equipes locais, questões relacionadas à percepção de valor, então trabalhar questões de expectativa de disponibilidade e impacto, né, uma questão de que a telemedicina não é centrada só no médico remoto, mas na equipe, né, uma compreensão plena e envolvimento sobre todas as atividades, né, não pode ser uma sessão clínica, você chega lá só, vamos ver o que o médico remoto faria, né, e nesse sentido, uma integração plena com o serviço, né, características organizacionais, onde a telemedicina precisa envolver, inclusive, por exemplo, em processos de contratação de novos profissionais, né, e não ficar com uma equipe que simplesmente emite uma segunda opinião que pode ou não ser acatada. Aqui eu gosto sempre de trazer, um case que não tem a ver com UTI, né, mas um case de teledermatologia da UTI do Einstein, mas que ilustra um pouco essas questões relacionais, né? Então, foi um projeto que existia uma lista, né, na Prefeitura de São Paulo de 60 mil pessoas, e que eles conseguiram zerar essa lista com o uso de telemedicina, né? Foram em torno de mais 57 mil pacientes atendidos, né? 70% foi encaminhado de volta. Aqui só suspeita de melanoma, esqueci de dizer, né? 70% desses pacientes foram com segurança pelo dermatologista remoto encaminhado para cuidado primário, 3% direto para a biópsia e 27% para a consulta presencial, né? Mas o mais interessante não são esses resultados, é que foi feita uma survey antes e depois, né, com os dermatologistas. E essa survey antes do procedimento, né, tinham taxas muito baixas de confiança, né, de apoio, né, dos dermatologistas que entraram no processo,
E no final, né, a resposta, 100% disse que trabalharia novamente com telemedicina, 100% recomendaria, né, para familiares, né, e amigos o uso da teledermato, e 100% achava, né, que as taxas eram super baixas no começo, que isso era o futuro da dermatologia. Então, muitas questões relacionadas também a visões. Eu mesmo senti isso na pele, né? Então, assim que eu voltei do pós-doc, o Einstein estava começando a fazer atendimento em plataformas de petróleo, e éramos nós que ficávamos no time de resposta rápida que atendíamos. Eu também tinha uma série de inseguranças, né? Enfim, relacionadas o exame físico, né? E como isso funcionaria. Então, um dos aspectos, né, culturais é que a história não fui formado com isso, né? Isso não existia na minha época. A primeira reação do ser humano é reagir com desconfiança. E realmente é necessário, né, que se construam evidências sólidas para que esse conhecimento se dê. Em relação a aspectos legais, né, então nós temos os mesmos princípios, né? São barreiras no sentido que é necessário que se construam esses marcos legais, né? Mas o racional precisa ser o mesmo racional bioético, né? Que permeia toda a interação médica, né? O exercício da medicina. Então, primeiro, o princípio da não maleficência, né? Esse aqui é um artigo, curiosamente, da Forbes, né? Mas trazendo uma reflexão interessante de que, primeiro, a não maleficência, né? Então, não faça malefício digital, né? Então, os processos regulatórios da telemedicina precisam ser regidos por isso. As primeiras experiências convencionais, né, de uma legislação, e aí não uma resolução de um conselho, uma legislação, né, nacional, aconteceram na Califórnia, no final da década de 90, meados da década de 90, né, e para ter uma ideia aqui do andamento, né, em 2003, já 31 estados já tinham uma legislação promulgada, né, nessa época. Na Europa, isso foi um pouco mais lento, né, a França foi o primeiro país, um dos primeiros países a votar uma legislação específica, e isso só aconteceu em 2009. Em relação ao Brasil, né, existia uma regulamentação de 2002, né, que autorizava que a telemedicina fosse realizada, aí não a tele-UTI especificamente, mas a tele-UTI se inseria, né, em áreas remotas, e aí foi nessa que o Einstein começou aí nos idos de 2011, 2012, 13, a atender em plataformas de petróleo, né, então considerando a plataforma de petróleo, entendendo como uma área remota, e isso já existia a legislação. Teve toda aquela discussão em 2018, né, para 2019, em 2018 a publicação, em 2019, né, a revogação daquela resolução do CFM. É interessante porque a gente só fala na questão do cuidado primário, né, do consultório, do contato médico-paciente, mas tinha aspectos interessantes nessa que se perderam, né? Por exemplo, regulamentar a telediagnóstico, eletroencefalo, imagem, que é feita há muito tempo já, né? Questões de segurança da informação que tinham aqui, né, em algum lugar que eu coloquei, cadê? Data protection, né? Então tinham questões de segurança da informação que acabaram no calor da discussão sobre que realmente precisa existir uma regulamentação, uma discussão, um amadurecimento, né? Também guardo preocupações em relação a como regulamentar, né, o atendimento direto a paciente, mas que naquela época isso tomou conta da discussão e os outros aspectos ficaram secundarizados, né? E aí, com a pandemia, o decreto de calamidade, de 20 de março, a portaria 467 do Ministério que autorizou, né, e depois, posteriormente, o endosso do Conselho Federal. E agora, mais recentemente, né, com o término do decreto de calamidade, a publicação do CFM de 2022, né, 5 de maio de 2022, desse ano, regulamentando a telemedicina como uma forma, né, de prestar serviço médico por meio de tecnologia da comunicação. Existe uma série ainda de incertezas, eu acho que é algo que precisa ser amadurecido ao longo do tempo. O Brasil ainda não tem, existe uma discussão, né, na Câmara, mas o Brasil ainda não tem uma legislação mesmo, isso aqui é infralegal, né, é um statement do Conselho Federal, mas acho que ainda existe a necessidade de uma discussão, né, ainda existe muito espaço para discussão sobre possibilidades, né, e limites. Bom, indo em frente, falando um pouco da formação, basta ser intensivista, eu gosto sempre de trazer algumas provocações aqui, né? Se você é um médico recém-formado, ou um médico de qualquer especialidade, isso é suficiente para ser professor, né? Hoje entende-se que existem competências específicas, é a mesma pergunta se você acabou de se formar, você pode dar um plantão sozinho no TI? Pode, né? Aquela história do médico totipotente, né? Isso, enfim, a gente sabe, né, hoje da questão de quanto isso é limitado com o crescimento, né, o avanço do conhecimento e a rapidez com que as coisas mudam. Nesse ponto de vista, existem algumas reflexões, né, na literatura, não especificamente sobre o TI, mas currículos específicos, por exemplo, a teleneuroradiologia, né, questões específicas aqui para se ensinar a telemedicina na graduação, né, a aplicação do pessoal de Zurich aqui na Suíça, né, questões específicas de AVC. AVC talvez seja a área onde existe a maior evidência já estabelecida, né, com
com estudos, né, com desenho apropriado, né, para o uso da ferramenta, principalmente para trombólise, né, é algo que está mais bem estabelecido. E aqui para médicos assistentes, né, para médicos generalistas. Então, alguma discussão em outras áreas, né, sobre a existência ou não de competências específicas. Isso aqui é um artigo interessante, que eu sempre gosto de trazer, 2019, um pouco antigo, né, no jornal de emergência, mas dizendo que esse médico, né, virtualista, esse médico remoto, né, isso não é simplesmente um FaceTime, né, então existem competências, então o pessoal da área de educação, né, então discutindo domínios específicos que vão para além da questão do domínio da ferramenta, né, mas questões relacionadas à comunicação digital, né, então código, né, utilizado. A gente já teve situações, né, você pode falar, poxa, foi descuido, mas são situações que a gente acredita que possam ser treinadas, são situações constrangedoras de microfone aberto, microfone fechado, comentários inapropriados, a equipe está fora da câmera, né? Existem questões de comunicação e empatia que são cruciais, né? Que precisam ser treinadas, são passíveis de se ensinar e de se aprender, não são apenas questões inatas, né? Então, questões de padrão de cuidado. Então, é importante, por exemplo, né, que se entenda limites relacionados, né, regulatórios, né, reembolso, questões éticas, até onde se deve ir ou não, né, limitação da prescrição, até onde se pode prescrever ou não, e, claro, questões relacionadas à interação, né, um domínio 3 aqui relacionados à interação. Existe todo um arsenal hoje de gadgets aí para telepropedêutica, né, ferramentas não só tecnologias leves, vamos dizer assim, né, de soft skills, mas tecnologias duras, de fato, gadgets, né, como eu disse, para ser utilizado para horoscopia, para ausculta, que são passíveis de serem utilizadas nesse cenário, né, na UTI, com um pouco mais de restrição, como a gente sabe, por questões relacionadas à limitação do exame físico. Aqui uma experiência local só, enfim, a gente acredita que é necessária uma discussão, né, a gente fez uma experiência dentro do telescópio, então, que a gente tem um pouco do modelo que a gente usou, então houve um treinamento de soft skills, né, então um profissional especialista em empatia e comunicação, né, uma ferramenta, né, uma metodologia de micro-teaching, né, onde você, na prática, é questionado durante uma apresentação, né, então é uma técnica utilizada aí para depois de uma carga teórica, né, de ferramentas de empatia e comunicação, né, utilizado. Então foram 10 horas. A gente treinou os médicos, né, em ciência da melhoria, então como avaliar gráficos de controle, como identificar causas especiais, né, um racional aí do grupo que trabalha com gestão e com quality improvement, né, então eles foram treinados em notificação e avaliação de eventos adversos, foram treinados, né, na plataforma, mais 6 horas, e aqui a questão do sombra, né, que eles fizeram antes de fato assumir. É uma proposta, uma experiência local bastante limitada, mas uma ideia inicial de que competências, né, e que uma experiência inicial, né, deveriam ser adquiridas, né, pelos não só médicos, a gente acredita também que os profissionais da equipe multi, né, que trabalham no ambiente de UTI com telemedicina. Aqui um pouco da tele-UTI do Einstein, né, os primeiros atendimentos começaram aí plataformas de petróleo, né? Aqui as primeiras experiências formais, nós tivemos experiências anteriores em 2013, 2012, né? Os primeiros ensaios, né? Teve uma parceria governamental também em 2012. Primeiro contrato formal de TLT em 2015, em 2017 a gente fez uma reestruturação da área, em 2019 uma reformulação completa, planejamento, a área trabalha com esses 3 pilares que estão aqui em cima, né? Assistência, pesquisa e responsabilidade social. Em 2020 foi o ano onde a gente chegou a ter mais de 400 leitos de UTI remotos e fizemos mais de 35 mil atendimentos. Aqui um pouco de números, né? Então, mais de 85 mil atendimentos realizados no período. 2020 foi um ano que a gente fez mais atendimentos do que toda a história somada, né? A história do serviço, né? Desde 2015. A gente tem ganhado uma experiência prática, né? Que a gente quer canalizar isso e construir também, né, evidência científica para isso. Tem um portfólio hoje, né? Claro, muita coisa experimental aqui, muita coisa disso está só no papel, a gente ainda não implantou. Os modelos que a gente tem mais experiência é a visita horizontal, a segunda opinião, algumas questões de nutrição que a gente faz dentro da própria rede, então a gente faz avaliação nutricional com o nutrólogo e compartilha profissionais da MTN, né? Algumas questões, né, de UTI NEL, algumas experiências de gestão de Watcher, a gente construiu um modelo junto com o Einstein Goiânia, então a gente tem um modelo de gestão de Watchers já implantado, né? E algumas experiências de
a qualidade, né, com o Safety Huddle virtual, né, e gestão e vigilância de risco. Destacando alguns projetos recentes, né, então, TLT Covid foi um projeto que nos deu bastante satisfação, a gente, né, foi um projeto doloroso também, onde a gente atendeu aí ao todo em parceria com os outros hospitais PROAIDS, o HCOR, o Moinhos, o Oswaldo e o Sírio. A gente atendeu mais de 80 hospitais no Brasil, né, no epicentro mesmo ali da pandemia, onde nas regiões onde estava mais aparecendo na mídia, a gente estava lá, a gente estava sofrendo junto com os locais, então a gente, com muita dificuldade também de engajar num momento desse de contingência, num momento desse de exceção, como engajar as equipes, né? Então, em paralelo, aconteceu um outro projeto, um hotline, né, que a gente prestava informações para profissionais de hospitais, né, um aplicativo Covid, a gente divulgou treinamentos, né, treinamentos, protocolos, né, a gente utilizou, e as ações de pesquisa, né, então a gente teve uma questão de segmento pós-Covid, um estudo pequeno, o Telescope Trial eu vou falar um pouco mais de detalhe, né, e a gente conseguiu, estamos agora finalizando uma análise, né, um modelo misto dessa experiência do TLT Covid, a gente conseguiu convidar 17 hospitais, a gente conseguiu ali 1.600, 1.700 pacientes, então um número razoável, um estudo despretensioso, um prospectivo, claro, não randomizado, onde a gente está tentando explorar alguns aspectos, né, relacionados à densidade de atendimento para o paciente versus o engajamento do centro, versus o tempo de projeto, tentando explorar como é que isso impacta, né, que dimensões dessas impactam mais ou menos, né, em desfecho, em redução de tempo de permanência, e fizemos algumas análises também com mortalidade, mas basicamente como expectativa de impacto em tempo de permanência e necessidade de ventilação mecânica, de áreas, né? Então, a gente pretende em breve, esse estudo já está praticamente pronto, a gente deve submeter muito em breve. Aqui, o TLT Covid, só um infográfico, né? Então, foram 84 hospitais atendidos, 20 mil visitas, né? 1.500 leitos ao todo, e número de pacientes aí, mais de 3 mil pacientes. A gente teve a satisfação de uma boa parcela disso, por conta de que, na época, em 2020, boa parte dos hospitais, exceto a HCOR, que tinha uma experiência inicial em Moinhos, né, os demais hospitais não tinham experiência ainda com TLTI. Foi uma satisfação a gente poder liderar esse projeto e hoje a gente vai tentar publicar alguns dados, né? Mas o que a gente tem, diante dessa percepção, né, da falta de evidência, a gente tem trabalhado desde 2018, né, por meio do PROAGE, uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em tentar construir estudos com metodologia robusta o suficiente para documentar o papel da tele-UTI. Então, o Telescope Trial, aqui o registro em abril de 2019, né, ele foi submetido ao Ministério em 2018. A ideia, assim, ainda esperamos que seja o primeiro ensaio clínico randomizado de tele-UTI, né, da literatura. A ideia foi testar uma ferramenta, um estudo pragmático, né, randomizado em cluster, com uma randomização estratificada, né, com algoritmo de minimização, onde a gente estratificava não só por aspectos relacionados ao tempo de permanência baseline, mas região do país, gravidade, né? Desfecho primário, depois de muita discussão, a gente acabou escolhendo, de fato, o tempo de permanência, com uma série, né, de senões relacionados ao risco competitivo de óbito, em relação às limitações de analisar o readiness for discharge, então, enfim, nós acabamos escolhendo uma atribuição paralela, um estudo aberto, né? A gente não identificou nenhuma forma de fazer cego, acho que é impossível, né? Critérios muito simples de inclusão, e infelizmente não é tão incomum, né, no nosso país, UTIs que não tenham rounds, não tenham protocolos e nem indicador de qualidade. Uma intervenção tripla, né, que envolvia os rounds multidisciplinares, mas não apenas isso, fornecimento de protocolos em papel e em vídeo. A gente teve uma experiência interessante, a gente queria até ter rodado um subestudo pequeno com esses protocolos em vídeo, vídeos curtos de 4 minutos, né, para avaliar se isso despertaria mais interesse e motivaria um maior número de acessos do que os protocolos em papel, mas acabamos não conseguindo rodar esse estudo, mas uma experiência interessante, uma área do hospital, né, topou desenvolver conosco, e reuniões mensais de indicadores, né, então por isso o treinamento dos médicos, né, na avaliação de indicadores, na proposição de planos de ação e acompanhamento de melhoria, os controles só a coleta de dados, né, foram 30 UTIs do Brasil. Essa expectativa, no final a gente ficou com 19.500, aí arredondando um pouco, pacientes, né? 15 mil pacientes, o cálculo tamanho amostral foi revisto, estava previsto no protocolo original. A gente teve a grata satisfação de trabalhar com um comitê independente internacional,
uma estatística do Monash, né, na Austrália, o Yuka Takala, um pesquisador reconhecido da área de UTI, e o Paul Young, né, um trialista também reconhecido, que avaliaram conosco, fizeram recomendações sobre o cálculo tamanho amostral e sobre o plano de análise estatística. A intervenção começou em agosto de 2019, o recrutamento terminou em 7 de abril de 2021, e o follow-up se seguiu por 3 meses, até julho de 2021. Aqui, eu acho que nós estamos, eu não vou me estender muito, estamos no limite do tempo aqui, mais 8 minutinhos, mas a gente pode conversar nas perguntas, se houver interesse, né? O detalhamento dos rounds multidisciplinares, como eram, mas eram basicamente baseados no checklist, né? A gente usou o eCertain, né? Um grupo italiano, né? Que propôs. O checklist não era para TLTI, mas a gente adaptou, né? Um checklist por sistemas, enfim, muito simples, sem nenhuma... Os protocolos em vídeo, né? Então eram vídeos de 4 minutos, aqui a Isabela, uma das colegas que participou ativamente aí do estudo, a gente mapeou 20 e poucas condições clínicas, os médicos que estavam no estudo trabalharam por um período de 4 meses, mais ou menos, para gerar esses protocolos. A gente cobrava deles que tinham que ser protocolos de 3 páginas, 2 páginas, e uma tinha que ser um fluxograma, né, um algoritmo de tomada de decisão. Os vídeos também sempre muito curtos, esse vídeo aqui acho que tem 3 minutos e poucos, né? Isso tudo foi disponibilizado para as equipes. E aqui o painel de indicadores, né? Então a gente extraía os dados do REDCap, tinha uma API que a gente jogava esses dados no Shine, o Tableau está de gaiato aqui, não tem nada a ver. A gente jogava no Shine e a gente construiu no R esse painel de indicadores que era alimentado de forma automática. Então os dados coletados de forma profissional, né? Então profissionais contratados e vinculados ao nosso time de gerenciamento de dados, profissionais em cada uma das 30 instituições do Brasil, coletando dados todos os dias no REDCap, e para aqueles hospitais do grupo intervenção, a gente construiu um painel de indicadores aí, com os indicadores mais comuns de processo, desfecho, os indicadores mais comuns utilizados na gestão de UTI. Aqui alguns números só, foram aproximadamente 700 consultas, né, por mês, 35 mil, né, ao longo do período, aproximadamente 350 pacientes avaliados por mês, em torno de 7 mil pacientes tratados no grupo de intervenção. Aqui a nossa jornada de inclusão foi muito próxima do esperado, né? A gente viu 1.000 pacientes em 2019, em outubro, 5.000 pacientes em abril de 2020, 10 mil em outubro de 2020, e terminamos, né, a inclusão do último paciente em abril de 21, como a gente disse. Aqui o protocolo paper foi publicado no BMJ, o SAP, publicado esse ano, na RBTI. O lock da base, então, foi feito... A gente teve uma série de dificuldades em relação à limpeza da base. Hospitais com prontuário em papel. Uma hora eu mostro para vocês, né? Enfim, uma situação ainda que a gente tem oportunidade de melhoria pelo Brasil. Então, muito tempo para conseguir. A gente foi muito obsessivo, até eu diria, na questão da limpeza das bases, né? A gente conseguiu fazer o fechamento agora, 25 de maio, com uma taxa de missing bem pequena. Ficamos bem satisfeitos no final, apesar do enorme esforço do time de gerenciamento de dados. As análises estatísticas estão em curso, nossa expectativa aqui está... Agosto eu acho que nós já furamos. Acho que vai ficar para setembro, mas estamos em fase de análise e redação do artigo final. E aí uma palavrinha sobre o Telescope 2, que nós estamos começando. Então, enquanto o Telescope 1 avaliou uma iniciativa, né, focada na teleinterconsulta com um profissional especialista, porque é uma iniciativa de baixo custo, escalável, né? E, então, essa intenção de escolher esse desenho, esse modelo assistencial, no Telescope 2, a intenção foi explorar diferentes modalidades, né? Então, a nossa intenção aqui é avaliar 2 aspectos comuns, né, na prática da medicina intensiva nos grandes centros, que é o papel da equipe multi, e aqui especificamente nesse estudo nós estamos considerando enfermagem, físio e farmácia clínica, e o papel da gestão. Então, um time de especialistas, né, foi montado e está nesse momento discutindo a composição de um bundle de equipe multi, né? Então, com todas as dificuldades de resumir a atividade de cada uma dessas áreas, né, num bundle que seja escalável, que seja pragmático, que seja baseado em evidência, mas essa é a intenção, e a questão de gestão da mesma maneira. Então, práticas de gestão que pudessem ser executadas de forma remota, em apoio, o fato de a gente saber que existe, de fato, um gap muito grande em relação a essa expertise, né, esse conhecimento, junto aos coordenadores do Brasil. A gente vai... estamos aprendendo muito com esse desenho, né? A estatística do Monash lá, que é uma especialista, que é a Jéssica Casta, está interessada e vai participar conosco, ajudar a desenhar. Nossa proposta é fazer um step do Ed fatorial, né, com esse desenho. Então, mais ou menos aqui resumindo, né, as sequências e os tempos, que a gente acha que vai durar em torno de 2 meses,
Então, todo mundo controle no começo, o I1 aqui seriam os rounds multidisciplinares diários, mais a equipe multi. Né? A gente tinha uma dificuldade, porque a gente tinha um cronograma do PROAD, né, que se impunha antes da gente ter o resultado do Telescope 1. Então, nós tivemos que propor um desenho que fosse viável e factível num cenário tanto de um estudo positivo quanto de um estudo negativo. É óbvio que a gente admite a possibilidade do estudo ser negativo também, né? E temos que admiti-lo, né? O nosso compromisso é com o método, como tem que ser. Então, se o estudo for negativo ou positivo, a gente conseguiu entender e convencer, né, por enquanto, o Ministério, e agora a gente espera que os comitês de ética também, de que esse desenho ele é praticável e factível nos dois cenários, de estudo positivo ou negativo. No cenário de estudo ser positivo, nós não estamos testando em nenhum braço a tele-UTI isolado, o round multidisciplinar isolado. Né? Então, ele está sempre acoplado com uma segunda intervenção. Na eventualidade do estudo ser negativo, né, eu não estou aqui mantendo, expondo, testando novamente a tele-UTI num grupo visita horizontal round multidisciplinar isolado. Né? Então, dessa maneira, e garantindo que todas as UTIs sejam expostas, né, na eventualidade do estudo ser positivo, todas elas, não tem um grupo paralelo, uma atribuição paralela, um grupo controle. Então, a gente acha que conseguiu, né, contra-argumentar, a gente vai conseguir propor um estudo que seja assim viável mesmo na ausência de resultado definitivo do primeiro estudo. Então, com esse desenho aqui, né, todo mundo é controle no começo, né, nesse período inicial, e eu começo a implementar aqui round multidisciplinar diário com equipe multi, aqui embaixo no I2, round multidisciplinar diário com gestão. Né? E vou implantando, quando eu chego na metade do tempo, quem era equipe multi vira gestão e quem era gestão vira equipe multi, e assim a gente pretende avaliar de forma independente o impacto da combinação round multidisciplinar diário por intensivista remoto, mais equipe multi, mais gestão, a combinação dos três. Aqui acho que a gente não precisa detalhar. O cálculo inicial do tamanho de amostra prevê aqui em torno de 24 a 32 UTIs, um N talvez um pouquinho menor do que no Telescope 1, segundo o que a gente já conseguiu discutir com a Jéssica, né, e temos discutido aí com o nosso pessoal da estatística. As intervenções, então, a combinação da visita horizontal com a equipe multi com gestão, com os bundles de equipe multi-gestão e a combinação dos três. O comparador, né, em torno essas diferentes, a UTI com ela própria ao longo dos tempos, né, do tempo e a comparação entre as UTIs, desfecho ainda também com alguma controvérsia, mas também a intenção de que seja tempo de permanência, e o tempo de permanência de estudos, 8 meses de intervenção. Nós estamos exatamente nessa fase agora, redigindo a versão final do protocolo do estudo, montando a equipe e começando o feasibility nos centros. Né? A gente já fez uma abordagem dos 30 hospitais claro, fizemos uma discussão grande sobre critérios de inclusão e exclusão, se manteríamos os mesmos, ou que diferenciação faríamos, né, em relação ao Telescope 1, e agora estamos exatamente na fase de feasibility e redação do protocolo de pesquisa. Então, enfim, para completar aí os 40 minutos, no último minuto, já que era para falar de embasamento, né, e potenciais aplicações ou perspectivas, né, nossa visão, a gente acredita que existe uma gama de possibilidades ainda a serem testadas, né, não é uma ferramenta tão barata, principalmente nas suas modalidades que envolvem integração de dados, então é necessário cautela, né, nessa avaliação, então uma apropriação direta dessa ferramenta talvez não seja apropriada, mas existe muito campo para estudo, né, para avaliação, nessas diferentes perspectivas aqui, seja no uso de rounds multidisciplinares, assumir um quadradinho aqui, né, questões relacionadas à UTI eletrônica, com integração de dados, a perspectiva da IA no processo de tomada de decisão, sistema de suporte de decisão, intervenções de segunda camada, por exemplo, de qualidade, né, podem ser pensadas, segunda opinião, gerais ou de sub-áreas da UTI, coordenação remota, supervisão remota, ou seja, iniciativas mais focadas em gestão, ensino, modelos híbridos, suporte para situações, a gente já teve experiências bastante curiosas, uma delas até na Namíbia, a gente teve a chance de discutir, uma experiência que a gente teve de um atendimento de parada remoto. Uma hora, não quero estender muito tempo, mas podemos conversar, bastante interessante, porque a gente antes tinha a ideia, falou, puxa, tem intercorrência, para, né? E num belo dia a gente falou, não, e se a gente não parar? Leva o kart, né? E a interação foi super interessante, né? Uma pessoa olhando de fora, contribuindo para a divisão de tarefas, a questão da comunicação em alça fechada, a condução do debriefing depois, né? Um paciente que parou em AESP, a discussão sobre as causas da parada, então uma série de oportunidades que a gente identificou ali, que antes nos pareciam, não dá isso, né? Parada é presencial, né?
foi uma experiência bastante interessante. Mas, enfim, é um panorama geral, pessoal, uma conversa, né? Então, eu acho que a gente quis trazer aqui só, né, um pouco da nossa experiência, mas dessa nossa visão Super. crítica, né, pé no chão, né, em relação à literatura, e fico à disposição para conversarmos aí nesses 15 minutos que nos restam. Pô, sensacional, Adriano. Obrigado mesmo. Estava conversando com o Thiago no WhatsApp aqui, que a organização de vocês é impressionante o que vocês conseguiram fazer em termos de obter dados e gerar um plano consistente de análise e tal. E você vê, né, toda a construção da pergunta até chegar no resultado, acho que isso é uma coisa única, né? A primeira pergunta, antes de passar para o Thiago, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a sensação que eu tenho da telemedicina e da tele-UTI, principalmente, é que, obviamente, ela vai ficar. Eu acho que em algumas áreas, como você falou, que nem neuro, ela é bem madura, mesmo porque você tem um diagnóstico de imagem muito claro, né? Quer dizer, às vezes o cara faz uma ressonância, uma angiotoma, alguma coisa assim, fica muito claro o que está acontecendo. Às vezes, então, às vezes eu brincava às vezes que a teleneuro, às vezes parece uma teleradiologia com conduta, às vezes, sabe? Quer dizer, porque ficava uma É verdade. coisa, né? Que no final das É contas você verdade. É a olha, imagem, né? então, mas o que eu queria discutir com você é a impressão que eu tenho é que, assim, talvez tenha UTIs que se beneficiem, né, obviamente, da terapia, mas talvez tenha algumas UTIs que são tão cruas, né, que nem você falou, né, que não tem nem prontuário direito, o prontuário em papel, aquela coisa mais confusa, você não tem nenhum processo e tal. Então, nesse cenário, eu fico imaginando o quanto que talvez a intervenção de fato não funcione, porque a UTI não está nem pronta para receber a Para intervenção ser ainda e UTI. ela talvez gere mais ruído. E talvez, por outro lado, se a UTI for muito boa, talvez ter uma outra equipe ou alguma outra coisa, talvez acabe gerando mais animosidade em ruído. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque é uma coisa que se tem um spot ideal ali, da onde que a UTI tem que estar e que aí até a UTI eventualmente poderia alavancar, ou qual que é a sua ideia em relação a isso? Perfeito, eu concordo plenamente. A gente quer reproduzir, se o estudo for negativo, principalmente, mas mesmo se for positivo, a gente quer reproduzir o estudo do Jeremy Kahn lá, só que não qualitativo, mas quantitativo. A gente quer fazer uma avaliação, uma coleta de dados mais pormenorizada, de outros aspectos organizacionais da UTI, e, claro, aspectos relacionados aos pacientes nós já vamos ter dado, mas a ideia é tentar construir um modelo que consiga predizer, porque se ele for negativo, a gente imagina que vai ser muito heterogêneo. Então, vão ter UTIs Com que talvez certeza. tenham um malefício, ou seja, neutro, e outras que tiveram benefício. Então, nossa ideia é que ele sendo negativo e heterogêneo, a gente vai ter um prato cheio para explorar essa questão dos fatores de sucesso e insucesso. E eu imagino, assim, pela experiência, a gente não tem dados, mas que tem uma. Se a gente for pensar em telemedicina como sinônimo de visita horizontal, tele-UTI como sinônimo de visita horizontal, né, remota, eu acredito que tem um U mesmo. Eu acho que a gente tem UTIs, como você bem disse, né, que tem uma estrutura que talvez não estejam nem preparadas ainda para ser UTI, e que mesmo o round vai causar um calor ali, né, É, excessivo, muito mais do que gerar de fato melhoria. E aquilo que você falou, isso a gente já vivenciou na prática. UTIs que tem já uma estrutura, que tem uma estrutura de visita horizontal presencial, já vivenciou na prática. Não faz sentido. A gente já vivenciou situações de fazer 2 visitas num dia, algo impraticável, né? Hoje é proibitivo, né? A questão de fazer junto depende muito da abertura do colega. Então, por exemplo, no Covid, a experiência que a gente teve, quanto mais a UTI tinha profissionais intensivistas, maior reatividade, né? maior dificuldade, maior era a dificuldade. Né? Onde a gente teve mais sucesso e mais satisfação em trabalhar, aquelas UTIs de contingência que abriram, mas que tinham um profissional ali, tinha uma estrutura mínima, né? Então é isso que você falou, talvez esse ponto do U aí, né? Uma estrutura mínima, um profissional aberto, né? Então, por exemplo, eu me lembro UTIs, né, na região norte, que tinham anestesistas de plantão. E os caras chegaram de peito aberto e falaram assim: a gente não sabe mexer paciente grave, meu negócio, meu horizonte de tempo ali são legal, horas. Né? Mas os legal. caras super abertos, o cara fazia procedimento, o cara entubava e o cara estava disponível, o cara aceitava as condutas, né? O cara concordava, o cara estava aberto, entendeu? Então, eu acho que para visita horizontal, se a gente for considerar a tele-UTI como visita horizontal, é isso. Mas eu acho muito importante também dizer, Zampieri, que eu acho que a gente precisa pensar a tele-UTI fora da caixa da visita horizontal só. Então, existe uma série de outras modalidades. Né? Então, por exemplo, a gente tem hoje trabalhado em UTIs que tem contrato conosco, e mesmo dentro da rede, né? No Einstein Goiânia aconteceu isso. No começo do Einstein Goiânia, eles tinham dificuldade grande de trazer, quando era ainda o Einstein, só fazia gestão, né? Ainda era o Orion. Eles tinham dificuldade de ter intensivistas. O intensivista era o coordenador, a maior parte dos médicos não era, funcionou muito bem a visita horizontal na Covid lá. A gente chegou a passar 40 leitos por dia lá, round multidisciplinar diário, né? Médico daqui funcionava muito bem.
chegou numa época, quando o Einstein adquiriu de fato, e aí começou a levar a gente para lá, e aí quase todo mundo era intensivista, começou a falar, poxa, não está agregando, né? Fazer checklist aqui a gente já faz, né? Perguntar se pode tirar o cateter, a gente já perguntou, né? Então, o que agrega? E a gente começou a ver que falou, puxa, né? A gente já tinha tido, claro, outras vivências, mas isso, estou relatando esse caso, que isso aconteceu de fato, e a gente não se antecipou, isso começou a acontecer, mas como a gente tinha uma proximidade muito grande, falou, poxa, vamos desenvolver um outro modelo. No Morumbi, a gente já estava trabalhando com a questão do Watcher, né? Então, de uma segunda camada de cuidado para pacientes classificados, né? Como potencialmente mais graves, antes da gravidade acontecer, seja do ponto de vista biológico, do ponto de vista familiar. E a gente transpôs esse modelo para um modelo, construiu junto com eles, a muitas mãos, né? Foi um mês de trabalho redesenhando, e hoje a gente tem uma modalidade. Então, a gente acha, só para ilustrar, não vou falar das diferentes outras possibilidades, mas essa, por exemplo, ilustra como é que você pode ter um modelo de tele-UTI, numa UTI que tenha assim, uma estrutura boa, que tenha um diarista destacado, por exemplo, que é intensivista, que passa visita todo dia, mas ainda assim é possível, né, nessa perspectiva de melhoria contínua, de busca de alta confiabilidade, silêncio operacional, ainda é possível você pensar em agregar, né? Não tem limite para melhoria, né? Não tem limite para resultado positivo. Então, hoje está sendo bastante interessante, nós estamos começando a coletar alguns dados desse modelo de Watcher lá em Goiânia, né? Então, acho que tem esses dois Legal. aspectos aí que eu queria destacar. Tiago, você quer fazer um comentário? Depois eu tenho mais uma. Adriano, manda lá. Não, muito legal, Adriano. Assim, acho que que fica muito para mim é mostrando esse planejamento, né? Quer dizer, você mostrando vocês começaram em 2013 com um plano, né, que envolve assistência, que envolve melhoria, que envolve pesquisa. Isso é um negócio muito legal. E acho que umas 3 dúvidas que eu tinha, uma delas você já respondeu, que é a receptividade do centro alvo da telemedicina, né? Quer dizer, uma coisa é um serviço te procurar para você ser um conselheiro, enfim. E outra coisa é você bater na porta e falar que vai fazer, né? Então, essa receptividade acho que é um ponto. E uma outra dúvida que eu tenho, Adriano, que assim, é como manter horizontalidade dentro da telemedicina, quer dizer, vocês montaram uma escala médica à parte, onde existem os médicos diaristas, e a terceira pergunta é em relação a registro disso, né? Quer dizer, como que é registrada essa visita? Vocês conseguem imprimir isso e, obviamente, escanear e anexar no prontuário do doente? Então, minhas 3 perguntas seriam isso, assim, seria a receptividade do centro, o segundo, a horizontalidade do cuidado e o registro da visita ou da outra modalidade de telemedicina que seja, né? Perfeito, Thiago. Super pertinentes as perguntas, são desafios do dia a dia, né? Então, a receptividade, é aquilo que eu destaquei nas barreiras, eu acho que é o maior desafio, é um desafio relacional, é você conseguir construir um vínculo, de fato, né? A primeira reação é falar, lá vem o cara me espiar, lá vem o cara do Einstein dar palpite, né? O cara não vivência, o cara tem tudo na mão, tem todos os exames, mas não conhece a realidade. Então, é muito fácil, se vale na vida aquela coisa de que você demora para construir uma relação de confiança e é rápido perder, na telemedicina isso é levado a uma potência absurda, né? Porque você demora muito mais para construir relação e é muito mais fácil de perder, né? Então, um pequeno desvio. Então, por isso a gente acha fundamental a questão das habilidades de comunicação e empatia. Então, o maior desafio é esse, né? A primeira impressão vai ser ruim. Vai ser, lá vem o cara. Né? O cara o profissional que está nessas UTIs, a gente não pode, né, achar que são pessoas incompetentes, né? São pessoas que sabem, né? Enfim, podem não ter tido a oportunidade de ter a formação em medicina intensiva e muitas vezes identificam, sabem de dores, né, que acontecem no dia a dia e falam, poxa, ele vai ver que eu faço essa conduta, ele vai ver que eu tomo que eu aceito trabalhar num lugar assim, né? Então, acho que o desafio maior é esse, é ser capaz de estabelecer uma relação de troca. Para nós também é aprendizado, em cada uma dessas UTIs. Às vezes a gente vivencia problemas que a gente nunca vivenciou, né? Então, ser muito transparente e franco, ser capaz de reconhecer condutas boas, ser capaz de dizer, olha, puxa, está fazendo do mesmo jeito que a gente faria aqui, eu não tenho nenhuma ideia. Né? Então, são pequenos gestos que vão, pouco a pouco, construindo uma relação de confiança. Então, mas é o maior desafio, receptividade, né? Como você bem disse, mesmo nas UTIs que tem contrato conosco, às vezes a direção vem, a coordenação, mas o cara do dia a dia não está muito afim, né? Então, é um processo de construção, né? Sempre tem o dia do plantão do cara que não colabora, mas assim, é gratificante também, porque
porque tem as pessoas, né, abertas, tem as pessoas que entendem, tem as pessoas que aceitam a argumentação, né, ninguém vai impor nada, afinal das contas a gente não assina e carimba nada, né? Então esse é um desafio. A questão da horizontalidade, a gente tem uma escala assim apartada, a gente tenta manter da forma como funciona a visita horizontal presencial, né? Então um profissional que cria um vínculo é a mesma pessoa todos os dias, né? Se vincula ao TI, né? E passa a visita todo dia, e a gente tem um sistema próprio. E um sistema próprio que sendo construído ao longo desses anos, desde o começo, é o mesmo sistema. Pelo fato de ser próprio, a gente tem, e ele foi construído de uma maneira onde eu não preciso de desenvolvimento para todas as questões, então ir lá programar o código, não precisa ir atrás do desenvolvedor para tudo, a gente tem autonomia para fazer ajustes na interface do próprio sistema. Tem uma série de imperfeições, é óbvio que tem, mas o fato de estar na nossa mão é diferente de um prontuário eletrônico, é diferente. Então, a gente consegue gerar indicadores dentro dele, a gente consegue estabelecer perfis de acesso, né? Quem pode acessar aquilo, quem pode acessar aquilo outro. Né? A gente consegue aprimorar ao longo do tempo o checklist em si, né? E a gente tem uma interface própria da UTI do lado de lá. Então, consegue separar dados que vão ser imputados daqui, imputados de lá. Então, a parte que o centro vai fazer. E a gente tem todas as facilidades de exportar os relatórios. Então, desde hospitais que, por exemplo, só fazem evolução em Word, copiar e colar, porque a evolução da visita é a evolução feita a todas as mãos ali, né? No mínimo 4 mãos, né? E também, talvez, baixar um arquivo. Tem de tudo. Tem hospitais que baixam um arquivo e fazem upload no prontuário, tem hospitais que copiam e colam, tem hospitais que mantém separado e fazem um registro próprio só da visita. A gente tenta se adequar, né? Mas, assim, não sei se respondi Não, com toda a respondeu. propriedade, porque tem questões que a gente tem dúvida também, né? Mas acho que é um Não, pouco dos 3 pontos, eu acho que é isso que você legal. trouxe. Cara, e mais uma vez, parabéns pela seriedade do trabalho, né? Acho que percebe-se aí na apresentação um É comprometimento e impressionante, engajamento com impressionante, a proposta, né? Muito impressionante. legal. Adriano, acho que a gente tem um comentário aqui eu queria fazer. Em relação ao aspecto legal, vocês tiveram algum problema em algum momento com isso? Quer dizer, só para a gente ter ideia da experiência, né? Quer dizer, porque, obviamente, assim, é como você falou, a gente não assina e não carimba nada, né? Quer dizer, não existe nada, mas, de qualquer maneira, existe alguma pessoa tomando uma decisão baseada, eventualmente, numa sugestão sua, e esse é o grande problema na telemedicina. Vocês tiveram algum problema? Desculpa a pergunta sobre isso. Ou Nunca tivemos não, nenhum litígio, não, mas a gente vem discutindo isso há muito tempo. O Einstein, antes da pandemia, já vinha fazendo atendimento, não é de UTI, mas só para fazer um paralelo, né? Já vinha fazendo atendimentos a pacientes. O Einstein tem um parecer jurídico construído por especialistas dizendo que o entendimento de que é infralegal o parecer do conselho, né? De que existe direito da população, né? A acessar essa ferramenta. O Einstein comprou essa, é o ônus e o bônus, né? De estar na vanguarda. Então, o Einstein, baseado nesse entendimento jurídico, começou muito antes da pandemia a fazer atendimentos a pacientes, né? Empresas contratando o Einstein para X vidas e você acessa a telemedicina do Einstein. Cuidado primário, claro, queixas de baixa complexidade, mas baseado nesse racional. Do ponto de vista de tele-UTI, a gente teve sempre salvaguardado, desde a resolução de 2002, né? Primeiro pelo fato de que a gente não atende paciente, né? Principalmente pelo fato de que a gente não atende paciente que tem um médico do outro lado e teleconsultoria, você faz até por telefone, né? Alguém te liga e tira uma dúvida, a pessoa vai lá e carimba, mas ela não escreve. Liguei para o meu amigo, colega de turma, que me disse para prescrever o remédio, né? Você assume a responsabilidade. Nos contratos que a gente tem de estudo, né, isso fica claro, mas é claro que a gente exercita no dia a dia, cara. A gente não consegue construir vínculo se você não exercitar um senso de corresponsabilidade. Claro que a gente não se exime. Claro que não dá tudo certo. Quando dá errado, a gente se corresponsabiliza, a gente está lá no outro dia de novo, né? A gente tem uma experiência em fazer, por exemplo, conferências com familiares, né? Então, a gente já fez isso algumas vezes. Então, o fato de legalmente a nossa atividade, do ponto de vista legal, estar restrita, né? A responsabilidade ser do médico presencial, eu acho que, do ponto de vista ético, profissional e do ponto de vista bioético, nós somos corresponsáveis, né? Então, a gente nunca teve litígio. Do ponto de vista legal, o entendimento é de que a responsabilidade é do profissional, mas a gente entende que existe uma responsabilidade ética e bioética da nossa parte, né? De estar próximo. E a gente tem desafiado essas discussões legais, né? Eu acho que a legislação vai a cabo, né, dessas outras transformações. A gente tem provocado o nosso jurídico, por exemplo, uma das discussões que a gente fez recentemente
Acho que ainda não estamos no ponto de maturidade, mas é sobre uma coordenação remota, né? É claro, não é justificar uma falha com um desvio, né? Com a proposta de um desvio, mas a gente tem essa história dos profissionais que não moram na cidade, que são os profissionais que assinam, né? O cara assina para 5 UTIs, né? E a gente se debruçou sobre a RDC, que fala, né, das atribuições do coordenador, e eu me lembro de ter feito uma provocação para o Júlio. Então, olha aí, me fala uma dessas tarefas que você me garanta que não dá para fazer remoto, né? Me diz uma. E não tem. Assim que você fala, não, o coordenador da UTI, para essa atividade aqui, ela é exclusivamente presencial, né? Mas acho que a gente ainda não tem essa maturidade, mas eu acho que acho que é uma necessidade, cara, pelo simples fato de não ter intensivista para todos os locais, né? Não vai brotar intensivista da noite para o dia. E eu ainda acredito, por mais que possa existir controvérsia, né, de que o conhecimento das pessoas, né, o conhecimento técnico, né, de um profissional bem informado, seja o que faz a diferença. Se esse profissional não pode estar presencial, acho que no mínimo perguntar por que não, ele não pode estar remoto, né? Pô, sensacional, Adriano. A gente está explorando o tempo aqui, porque eu queria agradecer muito você pela presença, foi super Obrigado. legal, obrigado mesmo. Thiago, se quiser fazer alguma remarca para a gente fechar aqui, só agradecer o Adriano, obrigado. Não, só agradecer, dizer que a aula fica gravada, né, Zampieri? Isso. Cara, e ansioso aí para ver os resultados do telescópio. Vai ser legal, vai ser legal. Legal. Prazer, Obrigado, pessoal. Obrigado pelo Adriano. convite, pela Bom gentileza, descanso, prazerão. pessoal. Obrigado, Prazer vocês te ver também. aí. Até mais. Valeu, Adriano. Boa noite, Prazerão, valeu, até breve. obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.